Paz do Senhor para os irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, no versículo 1 ao 9, já é muito conhecido nosso. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 1 até o 9. Podemos ler? Amém? Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutaram. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viu senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podem se sentar. Assim como o irmão Paulo também sentiu uma presença tão gloriosa com a nossa irmã louvando, Deus possa continuar abençoando a nossa irmã. Eu também senti uma coisa tão maravilhosa, e o decorrer do culto foi tão bom, está tão gostoso, né? Está tão maravilhoso. E hoje de manhã também nós tivemos uma escola dominical que eu achei muito boa, uma lição boa, falando dos nossos corações, falamos dos princípios dos cristãos na sociedade, que são princípios. O primeiro princípio é o amor, o perdão, a misericórdia, a justiça, a fraternidade. Então isso são características de Cristo. E outras, é óbvio, mas isso são características de Cristo que nós, como igreja de Cristo, devemos ter também em nossa vida. Então essa lição, ela falou muito ao meu coração, me mostrando como é a minha posição perante a sociedade, perante a igreja. Que é como o nosso irmão falou, às vezes a gente fala, mas como é a nossa posição? O que nós temos feito para que a sociedade, para a igreja, para que a nossa família, para que a nossa vida venha evoluir espiritualmente? Então é uma pergunta que nós devemos nos fazermos. Então a lição de hoje foi muito profunda, eu achei ela muito profunda. E o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, para alguns historiadores eles vão dizer que os 4 evangelhos, ele foi ter tido esses títulos a partir do Conselho de Nicéia. Ele vai dizer que na verdade quem escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Lucas, Marcos, João, não foram eles, mas foram outros no Conselho de Nicéia que deram esses títulos a eles. Mas as evidências diz outra coisa. Os historiadores também vão dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, foi escrito aproximadamente 70 anos depois de Cristo. E o que nós devemos observar? Que ele vem nos chamar a nossa atenção, Mateus. Primeiro, que é um judeu, escrevendo para o povo judeu, e falando sobre o judeu, que é Jesus Cristo. Então essas 3 coisas que nós devemos observar, primeiramente, no Evangelho de Mateus. E a pergunta que nós devemos fazer é: quem foi Mateus? Mateus,
ele era republicano, era uma pessoa muito querida, podemos dizer, entre os gentios, entre os judeus, para não dizer o contrário. Mas Mateus, ele era republicano e ele comprou de Roma o direito de comercializar podemos dizer, as rodovias, né, em Israel. E isso trazia a fúria de qualquer um judeu. E nós vamos observar que ele, a partir dele fazer isso, ele se torna uma pessoa extremamente odiada. Mas uma coisa que nós devemos observar em Cristo, que eu acho profundo no nosso Deus, é que nós vamos ver que nos discípulos de Cristo tinha republicano, mas também tinha zelote. E quem era o zelote? Zelote era aqueles nacionalistas, que dizia: não, nós somos contra ficarmos sob o domínio de Roma. E nós vamos ver que entre os 12 tinha tanto republicano como também zelote, ou seja, aonde Jesus está, Ele traz a paz sobre todas as coisas. Aleluia! E Mateus, ele é chamado por Jesus, conhecido também como Levi. Ele é chamado pelo Senhor. Jesus convida ele, e aquele encontro que ele tem com Cristo foi tão impactante, que Mateus, ele também era senhor de outros republicanos. Tinha outras pessoas que também trabalhavam para ele, que ele botava para trabalhar, suas famílias, amigos, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar ali, e cada vez mais vocês trazendo dinheiro para nós. Mas o encontro de Mateus com Cristo foi tão impactante que Jesus vai para a casa de Mateus, e Mateus, ele vai dar uma festa que vai durar aproximadamente 7 dias. E qual foi a finalidade de Mateus em levar Jesus e convidar as pessoas, para que as pessoas também pudessem ter um encontro com Jesus de Nazaré? Porque o homem, quando ele tem um encontro com Cristo, quando ele é impactado pela palavra de Deus, quando o Evangelho de Jesus Cristo entra no seu coração, a alegria é tão grande que ele não quer somente que a salvação seja dele, mas ele quer que todos tenham o conhecimento da verdade e da palavra do nosso Deus. Vamos ver a atitude de um verdadeiro salvo, né? Esse realmente se converteu. Olha só que coisa linda. Não, eu agora tenho que falar de Jesus para todo mundo. Ele no fim se torna uma pessoa egocêntrica, mas não, ele bota Jesus na frente da sua vida. A partir de agora, eu quero que Deus me use e faça segundo a sua vontade em minha vida. E essa deve ser a nossa característica diante do Senhor. Senhor, faça comigo, como a nossa irmã falou, que Deus levou e Deus abençoou. Senhor, faça comigo segundo aquilo que está em teu coração. Porque infelizmente nós vivemos o Evangelho nos últimos dias, que as pessoas querem servir a Deus, mas da forma que eles querem, da maneira que eles pensam, da maneira que eles acham. E o cristianismo não é aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho, mas aquilo que a palavra de Deus me ensina. E nós vamos observar ainda que Jesus, ele pega essas 3 pessoas e leva consigo para o monte. E nós vamos conhecer, por primeira coisa que nós devemos nos atentarmos para esse capítulo, é a amizade de Cristo para com Tiago, Pedro e João. E nós vamos observar que mesmo eles, na sua fragilidade humana, Jesus em momento algum os desprezou. E às vezes isso não acontece conosco, né? Às vezes a pessoa comete alguma coisa em relação a nós, e a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Chutar a pessoa, né? Tratar a pessoa como indiferente.
E nós vamos observar que mesmo eles não estando na mesma característica de Cristo, igual a Cristo, Jesus não menosprezou. A gente vai perceber que Pedro, mais acima, a gente vai ver que Jesus manda os discípulos para anunciar o Evangelho. Eles voltam trazendo as novidades que Jesus operou através deles. E Jesus vai perguntar e dizer: ei, como é que foi? Como é que fizeram lá? E eles vão dizer que os milagres, as proezas, as coisas gloriosas que Deus fez. E de repente Jesus questiona a eles: e vós, o que é que disseram sobre mim? E naquele momento se calam. Eles se calam. E de repente Pedro, tomando uma voz, vai dizer: eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus, conhecendo o coração do homem, sabendo que às vezes nós somos prepotentes, somos soberbos, somos altivos, Jesus vai dar logo baixa nele. Vai dizer para ele assim: olha, Pedro, não foste vós que disseste, mas foi o Espírito de Deus que o revelaste, nos botando na qualidade de quê? De homem, de ser vulnerável, de ser vulnerável. Então nós vamos observar que mesmo Jesus, conhecendo essas características deles, Jesus os leva com eles. E nós vamos observar que Jesus sabia da fragilidade humana deles. E a Bíblia também vai nos ensinar que Jesus, uma certa vez, Jesus, ele está lá em João 21, Jesus, ele é crucificado. Há um grande temor, uma grande decepção, porque o mestre tinha sido crucificado, estava morto. E de repente Pedro, ele larga tudo e volta para o mar para pescar. Olha que coisa interessante, ele volta para pescar. Não quero mais saber de cristianismo, não. Isso aqui não é para mim, não. O mestre foi, acabou tudo, eu desisto. E a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, conhecendo o coração deles, eles estavam pescando, e Jesus, no outro lado da margem, Jesus vai chamá-los filhinhos, filhinhos. E eles entenderam que era Jesus Cristo. E de repente Pedro, sabendo que era um Senhor, ele se joga no mar e começa a nadar. Pensa comigo, Pedro deve ter pensado para ele assim, nadando e pensando: nossa, o Senhor agora vai me descascar. Nossa, eu vou ouvir tantas coisas, porque eu pensei em desistir, eu pensei em parar. Que a grande atitude de Pedro foi essa, quando ele volta para o seu serviço, foi abandonar a Cristo. E de repente ele deve ter nadado pensando: nossa, quando eu chegar lá, Jesus, ele vai me mexer no cajado, vai me chamar a atenção, vai falar uma porção de coisas, e eu não vou poder falar nada. Mas o mais interessante é que quando ele chega lá, está a brasa e o peixe. E as únicas duas maneiras que você vai encontrar a palavra brasa da Bíblia é quando Pedro nega Jesus e quando Pedro se reconcilia com Jesus. Aleluia! Ou seja, no mesmo estado que você estava, desanimado, abatido, decepcionado, triste, amargurado, Deus quer restituir sua vida. Oh, desce! Aleluia! Jesus, sabendo da fragilidade humana deles, a nossa fragilidade humana, Jesus, nessa noite, ele fala dessa maneira conosco: eu quero restaurar sua força, eu quero avivar a sua vida, eu quero fazer algo novo, algo glorioso, algo tremendo, algo sobrenatural. Deus quer fazer tudo novo em nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma coisa que nós vamos aprender é que nesse versículo nós vamos ver que eles oravam e houve o que? Uma transfiguração. Então, primeira etapa da oração para que algo extraordinário venha acontecer em nossa vida, que nós possamos ter uma oração com sinceridade diante de Deus. Deus, ele sonda
de coração. Se as nossas orações, as nossas atitudes estão sendo orações, atitudes pretensiosas, para que nós possamos dizer no peito: eu faço, é eu que ajo, se em mim a obra não vai, o modo que nós estamos fazendo errado, e Deus não vai aprovar essa oração. Aleluia. Então, a primeira maneira de nossa oração ser aprovada por Deus é que a nossa oração seja uma oração sincera para com o Senhor. Segunda maneira que nós devemos orarmos é com fé. E a maior definição de fé que me ensinaram é que fé é confiança em Deus. Então, quando você orar, não seja como os nossos irmãos no primeiro século, que eles oraram para que Jesus pudesse libertar a Pedro. E a Bíblia vai nos ensinar que quando eles oraram e Pedro bateu na porta, toc, 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 e a menina atendeu. Quem é? É Pedro. Ué, mas Pedro está preso. Mas você não está orando? Se nós orarmos, irmãos, nós devemos confiarmos que o nosso Deus, Ele é poderoso para agir. Aleluia! Quando orarmos, ora com confiança no Senhor, porque Deus, Ele é capaz de transformar a situação que nós estamos. Eu lembro isso uma vez, rapidamente, um testemunho, que quando eu tinha um problema, uma doença que o médico falou para mim que não tinha cura, e essa doença ela começou a me atingir assim, eu tinha aproximadamente uns 15 anos, varicocele, e aquilo ali, irmãos, conforme eu ia ficando com mais idade, o negócio ia piorando, e eu comecei a fazer tratamento, até que chegou uma hora que eu não estava aguentando mais, e o médico virou para mim e falou assim: olha, eu não posso fazer nada, eu posso aumentar a dose do remédio, mas isso aí não se pode fazer. Aí eu: tá bom, doutor, eu não vou, eu vou trocar a medicação, mas você colocou o desejo no meu coração, eu vou orar ao Senhor. Eu falo tanto que Deus cura, eu prego tanto que Deus cura, então eu preciso de uma cura do Senhor. E toda semana eu ia para monte para orar, chegava em casa, em vez de ficar vendo televisão, ia orar, até que um belo dia, eu no serviço de joelho orando, eu senti como o anjo tocou naquele lugar onde eu sentia dor e tirou algo, e a partir dali, eu nunca mais senti aquelas dores. Então nós devemos ter fé e crer que Deus é capaz de fazer o sobrenatural. Então a segunda etapa da oração é você orar com fé, é crendo, é confiando no Senhor. Oh meu Deus, o Senhor é capaz de operar esse milagre. Amém? Segunda maneira de nós orarmos ao Senhor é orarmos com humildade. Olha que coisa linda. E falar em humildade humana, uma pessoa que é exemplo para mim, eu já falei com os irmãos aqui, é o leproso. Aquele leproso que ele chega até Cristo. Eu acho isso assim uma coisa linda, porque aquele homem, qual a finalidade de um doente? É ser curado. E você pensa comigo, um leproso, um homem que é um cadáver vivo, porque a lepra é uma doença progressiva. Então aquele homem estava ali vivendo, isolado, distante, um cadáver vivo, e porque Lucas vai dizer que era um homem coberto de lepra, então era um cadáver vivo, e a Bíblia vai nos ensinar que aquele homem, quando ele chega diante de Cristo, ele chega diante do Senhor, e vai falar para o Senhor: Senhor, se queres, olha só, se queres, bem sei que pode me curar, aleluia. Ou seja, ele não se achou na condição de pedir nada ao Senhor, ele deixou nas mãos de Deus. Olha que coisa linda. Senhor, está em tuas mãos, Senhor, é o Senhor que vai decidir. Se o Senhor quiser me abençoar, amém. Se o Senhor não me abençoar, amém também. Eu vou continuar te adorando, Senhor, mas Senhor, está aí a minha vida em tuas mãos. E tem uma coisa que nós precisamos
Cristo é deixar nossa vida nas mãos de Deus. É deixar nossa vida nas mãos do Senhor. Saber que Deus, Ele cuida de nós. E a resposta de Cristo para Ele foi: eu quero. Olha só, a humildade dele impactou o Senhor. Eu quero. Aí a gente vai ver um choque de cultura ali, que coisa gloriosa. E choque de cultura, um leva mais cultura de um do que o outro. A gente vê que o impuro toca o puro, mas o puro não é contaminado pelo impuro. Mas quando o puro toca o impuro é purificado por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a humildade faz com que Deus atua de maneira gloriosa em nossa vida. Aleluias. Mais uma. Quarto lugar da oração é a gratidão que nós devemos ter ao nosso Deus. Às vezes nós somos gratos ao Senhor por muita coisa. Às vezes nós somos gratos às pessoas por muitas coisas, mas esquecemos de agradecer a Deus pela nossa existência, pela nossa família, pela nossa vida. Porque apesar dos apesares, olha onde nós estamos. Nós estamos na presença de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. A misericórdia do Senhor nos alcançou, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Isso não é motivo para nós glorificarmos ao Senhor? Então a gratidão a Deus deve ser constante em nossas vidas. Mais uma maneira da oração é nós exaltarmos. Olha, eu ia precisar de 1 hora, irmão, para pregar essa mensagem. Daqui a 5 minutos eu vou ter que parar. Mas deixa o que faltar, a gente pode deixar para o outro dia, né? Outro dia, quando a gente tiver essa oportunidade, a gente fala mais. Não vamos ficar tristes com isso, não. Quinta maneira da oração é a exaltação. Lembra da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus vai nos ensinar? Ele começa assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ó, ele começa a exaltar o nosso Senhor. E a nossa vida deve ser para isso, para a exaltação de Cristo. A minha vida não pode ser pautada da minha exaltação. A minha vida não pode ser pautada da exaltação de A ou de B. A minha vida, ela precisa exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso. E infelizmente a gente vê pessoas nesses últimos dias que querem exaltar a Deus, mas da maneira que eles pensam ou da maneira que eles acham. E não é assim que nós devemos exaltar a Deus. Hoje na escola dominical nós aprendemos como nós devemos ser, como é que é dar glória a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Então, mais uma aqui para terminar. Nós vamos observar aqui, não vou nem usar aqui, vou usar aqui a Bíblia aqui. Para terminar, nós vamos ver aqui que Pedro vai chegar para o Senhor e vai falar para o Senhor: Senhor, façamos aqui uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Por 2 motivos que nós vamos observar essa alegria e essa felicidade de Pedro. A primeira é quem é que levou eles para lá? Foi Cristo. E nada na vida é melhor do que nós andarmos com Cristo
o carnaval. Eu passei ali agora, estava cheio para dedéu, né? Mas eu olhei assim, 30 anos atrás eu gostava daquilo, mas hoje eu olhei e falei: Senhor, vou mesmo estar na tua presença, vou para a sua casa para louvar e bendizer o teu nome, Senhor, porque não tem coisa melhor na vida do que a gente estar aonde Deus está. Então Pedro sentiu essa alegria, sendo que Pedro ele vai cometer uma gafe aqui. Aqui também tem essa questão. Nós vamos ver que Pedro ele comete uma gafe. Ele vai dizer: façamos aqui uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. E de repente nós vamos, porque ele vai parelhar. Ele parelha Jesus igual a Elias e igual a Moisés. E quando nós vamos observar que de repente uma voz do céu vai dizer lá, vai repreender ele dizendo: não, esse aí não, esse aí não é igual a Moisés e Elias não. Moisés e Elias, grandes homens de Deus, mas a voz do céu vai dizer: não, esse aí é o meu filho amado. E o que é que nós devemos aprender com isso? Porque nesse texto aqui nós vamos ver 3 qualidades de igreja. A igreja dispersa ficou lá os 9. Segundo, a igreja que está com Cristo, representada por Pedro, Tiago e João, mas disperso de discernimento espiritual. E a terceira igreja, representada por Cristo, é aquele que tem discernimento espiritual. E o que a gente vê muitas vezes dentro da casa do Senhor são crentes, mas com de falta de discernimento espiritual. E de repente então ele parelha eles com eles, vai qualificar eles e Deus vai dizer para ele: olha, esse é o meu filho amado. E a gente vai perceber que Jesus ele se cala, ele não fala nada. Por quê? Porque o crente, quando ele está sendo afrontado, ele está sendo diminuído, ele está sendo confrontado, ele não pode dizer nada, mas ele tem que se posicionar na presença de Deus, porque o crente que está na presença de Deus, não é ele que vai defender ele mesmo, mas é o Deus Todo-Poderoso que vai defender a nossa causa. Então qual é a nossa posição? É se posicionar como servo de Deus. Essa é a nossa posição, meu amado. Se posiciona como servo de Deus e você pode ter certeza que as outras coisas Deus fará por nós. Amém?